Bom dia a todos, nós somos os Amigos da Cidade, começando uma segunda-feira, né? E temos a certeza que a semana nos reserva tanto para fazermos. Por isso é importante na segunda-feira nós estarmos assim envolvidos com fé, coragem, otimismo, ânimo e desejar que nesse dia já seja o início de fazermos tudo aquilo que temos que fazer sem medo, sem preocupação e também sem se sentir culpado. Mas como posso fazer alguma coisa dessa forma? Quando eu tenho a minha consciência tranquila, meu coração limpo, quando eu tenho as minhas mãos também tranquilas, porque elas não estiveram fazendo nada de errado. E como ter essa consciência tranquila, esse coração limpo? É quando eu falo com Deus. É quando eu digo para o Senhor, Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja na minha vida. Eu quero que o Senhor me receba como teu filho. Eu quero realmente estar conectado com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero entender qual é o meu papel, qual é o meu propósito diante dos teus olhos aqui nessa terra de Campo Mourão, nessa terra que eu vivo, nesse mundo vivente. Qual é o teu propósito, Senhor? E que eu possa exercê-lo. Quer dizer, cuidando da minha vida pessoal, cuidando da minha mente, cuidando das minhas emoções, cuidando da minha família, das pessoas que estão mais próximos a mim. Quando eu falo família, eu também estou estendendo isso a pessoas que você talvez fique o dia inteiro com essas pessoas no seu trabalho e que acaba você tendo mais tempo com essas pessoas do que com a sua própria família durante a semana. Cuidando de tudo aquilo que você pode fazer de bem e aquilo que você pode fazer de bom. Quando nós temos esse critério pessoal, com certeza nós vamos ser diferentes, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser abençoadores e nós vamos poder fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta e na nossa própria vida. Isso é qualidade de vida. Salmo 127, ou melhor, Salmo 27 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se o Senhor é a sua luz, a sua salvação, e se Ele é a fortaleza da sua vida, você verdadeiramente vai fazer com que tudo isso aconteça na sua vida. Mesmo com os problemas que você tem que enfrentar, porque todos nós temos. Não tem como fugir dos problemas, mas nós vamos enfrentá-lo de uma forma diferente. Esse é um projeto, Amigos da Cidade é um projeto. Um projeto de despertar você a se conhecer, a se respeitar e se amar. E o projeto de que você conheça as pessoas que estão à sua volta, a sociedade que está à sua volta e como você pode ser melhor na sociedade. Fique comigo, eu sou a pastora Jurema e esse é o programa Amigos da Cidade. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre coisas boas. É muito bom falar sobre coisas boas, principalmente na segunda-feira, né? E eu tenho aqui uma convidada, a Liliane. E nós estávamos conversando agora, ela é nutricionista, ela é empresária. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, pode ser, Liliane? Pode ser sim. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu agradeço o convite, desde já. Nós, na verdade, convidamos você para falarmos sobre essa questão, entra empresária e entra nutricionista, que é uma novidade que você traz. Nós já falamos sobre essa novidade, tá? Mas eu quero conversar um pouquinho sobre a Liliane, né? Você é moroense. Sou moroense, nasci aqui. Família aqui. Família toda aqui, isso mesmo. Eu gosto de perguntar, sabe, Liliane, porque as pessoas gostam de saber se veio de fora, se está aqui, você saiu para estudar fora. Saí, eu fiz 2 faculdades, sou formada em Educação Física pela UEM e Nutrição pelo Sesumar. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, vim embora, casei e aqui eu formei a minha família. Formei a minha família. Quer dizer, é tão bom quando nós vemos as pessoas, né, que vão, que estudam, que podem voltar. Isso é muito bom. Você hoje, então você é formada em Educação Física e Nutrição. Nutrição, é empresária. Qual que é o seu ramo quando eu falo empresária? Eu tenho uma loja infantil, sociedade com a minha irmã, coisas de criança. Eu fico na maior mais ou menos de manhã e no comecinho da tarde, depois eu vou para a clínica e agora eu inaugurei a pizzaria. Um delivery, voltado mais para massas integrais. A gente também trabalha com as tradicionais, mas também direcionado às integrais e às lights também. Isso nasceu porque você é nutricionista, porque você via a necessidade de algumas pessoas especificamente. Isso mesmo. E porque via a necessidade de um mercado em Campo Mourão que oferecesse esse tipo de alimentação? Assim que nós temos esse sonho? Eu acho que a nossa cidade é muito carente
nesse lado da alimentação, voltada para esse lado da alimentação. A maioria dos meus pacientes queriam estar se alimentando de uma maneira mais saudável e ao mesmo tempo comendo alguma coisa que desse um pouco de prazer, não só o que estava no cardápio, o trivial. Então, onde surgiu essa ideia de eu estar elaborando uma pizzaria que oferecesse esses serviços à população moroense. E além da gente trabalhar com sabores tradicionais, o meu cliente ele pode estar escolhendo se ele quer a massa integral ou a tradicional. Além do que eu vou ter as exclusivas, que são só as lights com a massa integral. Uma fatia geralmente tem menos caloria do que um copo de leite, gira em torno de 100 a 110 calorias. Então, assim, eu acho que eu consegui deixar os meus pacientes, os pacientes das minhas colegas nutricionistas, um pouco mais favorecidos nesse ramo do fast food. Felizes, né? Felizes, isso. Porque é muito difícil, você faz um tratamento e você não pode ir numa pizzaria no final de semana, porque não tem o que pedir, né? Agora, quando você encontra, não que não tenha, tem um cardápio muito grande em cada pizzaria, né? É lindo o cardápio, mas não há naquele momento para aquela pessoa. É que a nutrição, muitas vezes, ela preserva a reeducação nutricional. Não, então, não é só uma dieta restritiva, é uma alimentação que a pessoa vai cuidar o resto da vida. Então, assim, por que não estar ingerindo outros tipos de alimento? Não, hoje em dia a gente consegue evitar os alimentos mais gordurosos, os alimentos com alto teor de açúcar, que é alta absorção no organismo. Então, assim, a gente tem que estar se alimentando com vários alimentos, tendo esse leque de alimentos e podendo estar cuidando também da saúde, né? Hoje em dia isso melhorou muito. Eu acho que a população está cuidando não só da estética, mas do corpo e mente também como um só, né? Então, é muito importante você buscar prazer num alimento hoje em dia, que assim a gente consegue viver mais feliz. Nós comemos pelo prazer? Você, como nutricionista, diria isso, que na maioria das vezes comemos pelo prazer? Muitas vezes. Muitas vezes nós comemos pelo prazer. Eu acho que a necessidade pesa demais, só que hoje em dia a gente também encontra o prazer. Às vezes a pessoa está ansiosa, ela vai buscar o alimento como um refúgio para ela. E eu falo, a alimentação ela acaba sendo o estopim do dia. Então, você bem ou mal, você vai procurar alimentação. Nós também comemos pela beleza do alimento? Muitas vezes também. Primeiro a gente come com os olhos, depois a gente degusta o alimento. Com certeza. Esse também é um prazer, né? Dá um prazer, né? Quer dizer, olhar o visual e desejar. Quando nós falamos até sobre o comer pelo prazer, eu escutei uma entrevista esse final de semana, é uma reportagem de uma tribo indígena aqui no Brasil, e o cacique dessa Índia, ele dizia que alguém chegou na tribo para fazer uma visita e viu que eles tinham escola. E essa pessoa disse que bom que vocês têm escola, porque assim essas crianças vão ficar, vão estudar, vão aprender, e vocês vão poder sair dessa vida que vocês vivem. E o cacique disse, mas nós não queremos sair dessa vida que vivemos, nós somos felizes aqui, e as nossas crianças, nós queremos que eles estudem, que eles aprendam, mas que eles amem estar vivendo aqui. Nós vivemos descalços e somos felizes, né? Nós temos um determinado tipo de comida e nós somos felizes. Às vezes nós achamos que a felicidade, ela se completa com algumas coisas que são vestir, comer, beber, e não é bem assim. Não. A felicidade é a saúde. É a saúde da gente. Eu acho que corpo são, mente são, né? Eu acho que na alimentação a gente consegue buscar tudo isso, né? Querendo ou não, é a essência da vida. Hoje em dia, quando você se alimenta mal, o teu organismo vai pedir socorro, a tua mente pede socorro, você não se sente bem, você desenvolve algumas doenças. E eu acho que quando você se alimenta de uma maneira correta, o teu organismo responde a isso e, como consequência, você vive melhor. Que bacana, né? Porque você uniu assim esses dois cursos, o curso de educação física, nutrição, e isso te traz assim um conhecimento, né, da alimentação que faz bem para o corpo, claro, é a saúde, e também a educação física, né, que desperta também para uma qualidade de vida diferente. Dentro da educação física, você tem conseguido fazer alguma atividade no seu trabalho? Olha, eu trabalhei durante 2 anos, eu dava aula de ginástica laboral na Justiça, mas daí vieram os filhos, eu tive que encerrar. Mas o conhecimento da educação física eu acabo usando muito na elaboração de um cardápio, para entender melhor o exercício que a pessoa faz, qual caloria a mais eu vou ter que estar colocando no cardápio da pessoa. Então, a gente acaba tendo um conhecimento mais amplo, né, na hora de elaborar o cardápio.
Mas trabalhar na área de educação física, não. Foi muito difícil elaborar esse cardápio? Da pizzaria? Foi um pouquinho. Deve ter dado trabalho. Né? Foi um pouquinho, porque eu queria abranger a beleza de uma pizza, né? Aquilo que a gente falou de comer com os olhos, um sabor agradável e ainda cuidando dos nutrientes e sabendo como que a massa integral é absorvida no organismo. Por exemplo, essa semana eu atendi um menininho lá na pizzaria que ele tinha diabetes. Só que ele não gostava de alguns alimentos. Então, na hora, eu montei uma pizza para ele, pensando dele olhar para a pizza e sentir vontade de comer essa pizza. Então, eu acho assim, com a pizzaria eu vou conseguir abranger tudo isso. Conseguiu ter sucesso com o menino? Consegui, sim. Depois eu liguei para ele e ele gostou, sim. Ai, que bom. Muito importante isso. As crianças nos preocupam bastante. Preocupa bastante. Porque em todo, né? Agora nós temos a alegria de saber que as escolas estaduais, eu acredito que as municipais também, mas as escolas elas não podem mais oferecer a cantina, a antiga cantina, não podem mais, a alimentação é toda equilibrada e as crianças nem devem levar lanche de casa. Não, acho que não, né? Então eu acho isso que já é um princípio espetacular, quer dizer, todos vão comer da mesma comida e essa comida é saudável. É balanceada, né? Balanceada. Isso mesmo. Não é? E isso é saúde para as crianças. E eles vão começando a se acostumar. Talvez de primeira mão foi difícil, não é? Mas daqui a pouco eles foram se acostumando. Não tem mais, não tem mais e não tem mais. E pronto. E vai beliscando, e vai comendo. E hoje participa dessa alimentação com tranquilidade, porque tudo é um hábito. Tudo é hábito, tudo é questão de hábito. Eu acho que eles vão vendo, por exemplo, a inclusão de frutas, legumes, verduras e vão se tornando aquilo uma coisa normal. E acabam comendo na escola, acabam comendo em casa também. Não vê aquilo como uma coisa muito estranha. Com certeza. Em questão de pizza, você tem para oferecer pizzas doces, pizzas salgadas. Isso mesmo, doces e salgadas. Todas bem balanceadas. Bem balanceadas. Dentro do gosto do freguês. Isso, de acordo com a patologia, com a doença do freguês também, a gente já tem alguma pizza destinada. E acaba que você vai fazer uma clientela já bem conhecida, né? Você vai conhecendo, quando vai chegando você já sabe quem é, já, isso o que mesmo. come, né? Isso mesmo, por isso até que eu quero ficar lá durante um tempo, para estar acompanhando isso, para até formar carta de cliente, saber o que cada cliente tem, o que cada cliente necessita. Porque o mesmo teu grupo que trabalha com você, então vai crescendo nesse conhecimento. Isso, com certeza. Aonde é a sua pizzaria? Lá na Avenida Goerê 989. Aqui no centro mesmo. Sei, Avenida Goiôerê 989. Isso. Próximo a? Próximo à clínica do Ivan Selene. Ah, sim. Ali pertinho. Pertinho. Isso. Ali é perto do Preveiro também, Isso, naquela região, naquela né? região, isso mesmo. É bem fácil para todo mundo. Isso. E você tem disco entrega? Tenho, é só delivery, Ah, na verdade. Sim. Você não... É só delivery, não tem um restaurante lá na pizzaria, é só o delivery, a gente entrega, nós não cobramos taxa de entrega. Sim. E o preço é muito bom. Muito bem. E qual é o número? 3017 eu pedir uma pizza. 3017 1436. Ok. Temos a página no Facebook também, onde tem o cardápio disponível, todos os sabores. E vamos colocar também no nosso site, se você permitir, claro. Tá? Muito bem. Tratar de pessoas ou oferecer uma alimentação para pessoas que estão, né, numa dieta, que querem perder um peso, que já estão criando o hábito de não comer outro tipo de comida, é bacana, importante. Mas quando se pensa em estar trabalhando com pessoas que têm diabetes, que realmente não podem comer nenhum outro tipo de comida e que vivem num conflito muito grande, aprisionadas num conflito muito grande, eu não posso. Oferecer isso para as pessoas que têm diabetes é um privilégio. É um privilégio. Eu acho que o alimento integral está se tornando muito popular, mas o preço ainda é um pouco elevado. O paciente que tem diabetes, ele precisa de muita ingestão de fibras para que o açúcar não tenha alta absorção. E do integral. Então, o que acontece? A pizza com a massa integral e os legumes em cima não deixa que o açúcar esteja uma absorção rápida no organismo. Com isso, ele não terá pico de glicose. E não é em qualquer alimento que ele encontra. Difícil um fast food como a pizza ter esse efeito no organismo de um diabético. Então, eu pensei muito, o ponto principal para eu abrir essa pizzaria foi o fato do diabético e do hipertenso, que é muito comum na nossa população. Então, com a massa integral, eu consigo unir essas duas linhas de patologias e atender esse perfil, né, na população.
Então, eu acredito que eu vou facilitar a vida de muita gente, não é? Eu também acredito. Melhorar um pouco, né? Dar uma oferta, ter uma oferta melhor de alimentos que não seja só o convencional. Você também atende, né? Você também atende as pessoas com a parte da nutrição em um ambiente, Eu tenho a minha clínica, lá no Centro Médico, atendo com o meu cunhado, o Dr. Marcos Vinícius, divido a clínica com ele e atendo também qualquer outro tipo de patologia, né? Mas eu acho que a ideia da pizzaria veio mesmo para atender o diabético, que eu acho que hoje em dia o pessoal começou a cuidar mais da alimentação a partir do aparecimento tão comum do diabético e do hipertenso. Nós trazemos o Dr. Antônio, às vezes ele tem estado conosco, e ele nos orienta que, por exemplo, diabético, né? Se você tem alguém que tem diabetes ou pressão alta na família, digamos que essa pessoa já esteja aí com seus 60, 70 anos. Os mais jovens da família já têm que estar se cuidando há muitos anos antes. Quer dizer, já tem que ir eliminando o açúcar, já tem que ir eliminando o sal, para que o organismo esteja assim fortalecido e não venha chegar a ter diabetes ou pressão alta, né? Isso mesmo. São doenças hereditárias. 40% do peso delas é hereditário. Se o meu pai come uma comida salgada, provavelmente eu irei comer uma comida salgada. Questão de hábito alimentar de uma família. Não é cultura, a gente traz isso lá dos pais, dos avós. Então, a partir do momento que meu pai tem diabetes, provavelmente eu tenho 40% de chance de ter. Se juntar com a alimentação, com a cultura que vem da minha alimentação, juntando com esses 40%, provavelmente a pessoa terá doença também. Por isso é importante, de repente, você vai tratar de uma criança, vai vender uma pizza para uma criança que tem diabetes, né? Para uma casa que tem uma criança com diabetes. Sim. Toda a família tem que mudar o seu hábito alimentar por causa dessa criança. Quando é criança, é muito importante que a família inteira ajuda, coopere, porque se a criança não vê um doce na casa, ela não vai pedir. Né? Então, eu acho que é importante a família inteira mudar, adotar hábitos mais saudáveis para tentar ajudar a criança. Inclusive, isso vai fazer bem, né? Para toda a família. Para toda a família. O integral não faz mal para ninguém. Não, só bem, né? Só bem. E daqui a um tempo eu quero também estar lançando a massa sem glúten para atender os pessoal que tem problema no intestino, como doença celíaca, que também está se tornando muito comum, né? O pessoal está descobrindo bastante também essa patologia. Né? E hoje em dia a gente consegue, através da alimentação, estar tratando e até mesmo estar amenizando os sintomas dessas doenças. As pessoas têm usado bastante tomar no café da manhã, tirando o pão, comer, agora me foge o nome, mas que vende na feira, que pode tapioca. Tapioca é algo que dá para trocar pelo pão, faz bem? Olha, de vez em quando não tem problema nenhum. Tá? Só que eu ainda prefiro o pãozinho integral ou um pãozinho, se você optar pelo branco, tá tirando o miolo do pãozinho, né? Nada melhor do que integral, porque você consegue ter oferta de fibra já no café da manhã. Quando você tem uma quantidade de fibra suficiente no café da manhã, provavelmente você terá menos ansiedade a partir das 6 da tarde, que é aquele momento que você chega em casa, que você relaxa, onde vem aquela vontade de você estar comendo geralmente um doce. Vai e come o doce, aí sente vontade de comer um salgado. Come salgado, quer comer um doce de novo. Tudo isso é falta de fibras no café da manhã. Então a gente precisa ter uma maior ingestão de fibras, onde eu não consigo com a tapioca. Não consegue? Não consigo. Aí não. Tem que pôr, tem que rechear com alguma coisa que tenha fibra. Que tenha fibras, isso mesmo. Para poder... Tá colocando alguma folha, né, um palmito, para você conseguir ter uma maior ingestão de fibras. Alguém me dizia, aproveitando você com educação física e nutrição, mas alguém me dizia, olha pastora, para fazer exercício, né, fazer o pilates ou fazer um exercício, tem que fazer o exercício, 1 hora de exercício e não pode comer na próxima hora. Pode tomar água, mas não pode se alimentar. Você vai se alimentar bem mais tarde. Porque se você faz exercício, você chega em casa, já vai se alimentar, você perdeu o seu exercício. Isso procede? É mito ou é verdade? Na verdade, vai depender do tipo de exercício que você fez. O Pilates, por exemplo, trabalha mais alongamento, querendo ou não, tem uma queima de calorias, o ideal é você tomar um isotônico para você repor os sais minerais. Tá? Mas assim, meia hora antes, 40 minutos antes, é melhor só ficar com o líquido mesmo.
Isso vai cooperar, então, vai cooperar, para que o organismo mais importante que você tenha uma alimentação pré-atividade física, em torno de meia hora antes, com uma ingestão suficiente de carboidrato que vai te proporcionar energia para a atividade física. Certo. Muito bom. Olha, gente, nós estamos falando sobre saúde, nós estamos falando sobre... quanto tempo você está com a pizzaria, Liliane? Uma semana. Uma semana. Uma semana. Nós estamos falando de uma pizzaria que temos na cidade, né? Que você vai poder ligar, pedir e você vai receber na sua casa uma pizzaria realmente balanceada, poderia dizer assim? Poderia, isso mesmo. Balanceada, segundo a sua necessidade. É um cardápio, eu tenho o cardápio aqui nas mãos e você pode receber, você tem um site, então você tem um site. Sim. A pessoa pode entrar no site. Isso, vai ter o cardápio disponível, tem o link do cardápio. Certo. E o seu telefone é 3017 1436. Isso mesmo. Ou 9743 5158, tá? Alô Pizza, tá? E tem a pizza normal, a pizza comum, o cardápio abrange tudo, tá? Eu não vi ainda, mas tem. Mas o que nós estamos tratando aqui é o fato de ter essa pizza diferenciada. São quantas pizzas que você conseguiu criar? Em torno de 10. Olha, uma boa opção. Uma boa opção, né? Tem bastante. Você teve que estudar bastante também. Estudei bastante. Tudo isso. Tá? Mesmo. E todas têm a massa integral. A massa integral, isso. Essas exclusivas, que são as lights, que são as pizzas restritas, tem que ser com massa integral. Certo. Muito bem, olha, é uma alegria ter você aqui, Liliane. Alegria mesmo, porque toda essa informação, para mim, e para aquilo que eu acredito, que eu quero passar no projeto Amigos da Cidade, é super interessante, sabe? É a prevenção, é o cuidado com a saúde, é o cuidado com o corpo, com a mente, com a alma e com o espírito. Isso mesmo. Se nós não fizermos isso nesse todo, nós não vamos encontrar a felicidade que tanto queremos. Tá? Então, você está brilhando hoje aqui no nosso programa com a sua nova pizzaria na cidade. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, de participar do seu programa. Também estou muito feliz. E eu acho que eu estou disponível tanto na clínica quanto na pizzaria para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Para encontrar você, alguém que queira ligar e de repente pegue o seu cardápio e talvez até que esteja podendo dar uma sugestão, porque está vivendo com essa dieta há tanto tempo, é possível? É possível, sim. Tem o meu celular que fica disponível também. Se eu não estiver na pizzaria, pode estar me ligando, que eu vou estar orientando. E ligo na pizzaria e oriento o que deve ser feito. Uma semana, você já está feliz nessa uma semana? Muito feliz, muito feliz. Eu acho que superou as minhas expectativas. Muito bom. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém a todos.